Ela inspirou gerações, participou de momentos históricos, liderou homens e mulheres e continua dando exemplo onde quer que esteja. Mulher, por trás de cada uma de nós, uma inspiração. A Sala da Mulher e a Assembleia se inspiram na força feminina e apoiam projetos como Promotoras Legais Populares, que capacitam mulheres para auxiliar nos problemas sociais de suas comunidades. Março, Mês da Mulher. Uma homenagem Sala da Mulher e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Mato Grosso, doutor Gabriel Felski dos Anjos, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Ana Maria. Obrigado pelo convite. Vamos conversar a respeito da atuação do senhor à frente ali do Conselho. O senhor já atua há 2 anos e meio. Eu queria que o senhor avaliasse esses trabalhos realizados à frente do Conselho de Medicina aqui do Estado. O corpo de conselheiros é composto por 42 conselheiros, eles são eleitos por 5 anos e nós, após 30 meses, fazemos uma troca na presidência. Então eu agora, no final de março, no dia 31, haverá uma troca na presidência, assumirá a doutora Maria de Fátima, uma pediatra. Qual que é a razão dessa troca? Qual que é a necessidade de fazer essa mudança? Existem conselhos que trocam 4 vezes, vamos supor, durante 5 anos, 4 presidentes. Existem alguns conselhos que têm apenas 1, existem outros que têm 3, alguns têm 2. E nós optamos por fazer essa mudança para que também nenhum presidente se perpetue, né, como presidente do conselho. A situação dos médicos no país inteiro, aqui em Mato Grosso, não é diferente. Sim. Sempre há muita reclamação dos serviços que são prestados, das condições de trabalho também que são oferecidas. Qual o diagnóstico o senhor faz diante dessa situação, dessas colocações, à frente do Conselho esses 2 anos e meio? Sim, a saúde pública a gente tem notado uma deterioração, né, que vem há décadas acontecendo. E isso em todo o país, em Mato Grosso, em Cuiabá. Você vê que cada vez a infraestrutura da saúde é pior. Cada vez existe uma tendência de se pagar menos os profissionais da área da saúde, tanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, e a infraestrutura também não é melhorada, não é ajustada. Você vai hoje no pronto-socorro, numa UPA, você vê inúmeros pacientes deitados no chão, em macas duras. Então você vê que no momento do paciente, a pessoa mais precisa do acolhimento, né, de ter a sua dignidade respeitada, isso não acontece. Por quê? Porque existe um subfinanciamento da saúde pública de uma maneira geral. Isso desestimula tanto os profissionais da área de saúde como os próprios pacientes, que são muito mal atendidos em todo o sistema. O Conselho, ele intervém nessa situação de alguma maneira? Sim, a função do Conselho, né, é fiscalizar toda a área de saúde, onde existe o médico, onde existe a medicina. O Conselho vai lá, fiscaliza e nós levamos isso ao Ministério Público, aos secretários, aos gestores, denunciando essas questões. Quais foram as principais denúncias que o Conselho apurou, identificou e que o senhor pode relatar aqui para nós? Nós, nesses 2 anos e meio, fiscalizamos quase praticamente o estado todo. Fomos em Colíder, Sinop, Alta Floresta, Juína, Juara, Cuiabá como um todo, Várzea Grande, sul de Mato Grosso, Rondonópolis. E nós vimos que realmente é isso que eu disse. A infraestrutura de saúde é muito precária, muito ruim. Não se investe em saúde no estado do Mato Grosso, ou se investe muito pouco, né? Só você ir nos pronto atendimentos que você vê a situação atual. Então, o diagnóstico é que a saúde caminha para um verdadeiro caos, a saúde pública. E, doutor Gabriel, dentre essas cidades que foram visitadas aqui no estado, dessas regiões, quais que apresentam maior deficiência e maior urgência nas soluções desses problemas? Nós temos vários polos em Mato Grosso, né, que deveriam servir para que os pacientes não migrassem para Cuiabá, Várzea Grande. Nós temos, por exemplo, Colíder, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Água Boa, que tem hospitais regionais, todos esses locais têm hospitais regionais, e eles deveriam funcionar, mas na realidade não funcionam. Faltam profissionais, falta estrutura, né, falta interesse dos gestores, então acaba tudo desaguando aqui em Cuiabá e em Várzea Grande. Então, por esse motivo, Cuiabá e Várzea Grande está sempre com superlotação. Você vai em qualquer desses locais e vê que tem filas, inúmeros pacientes aguardando, eles não suportam a demanda. Então, esse talvez seja o principal problema da saúde de Mato Grosso. O
O Estado ele apresentava há um certo tempo uma dificuldade de atrair, aliás, até tinha um atrativo da atuação dos médicos no interior do Estado. Mas aí, passado alguns meses, os médicos acabavam deixando ali aqueles municípios e retornando aqui para a capital. Isso ainda acontece? Qual é a razão? Exatamente, isso acontece ainda muito. Qual é a razão? Falta um plano de carreira e salário para os médicos. Um médico, ele se forma aqui, termina a especialização e um prefeito chama ele para ir para uma cidade no interior. Chegando lá, não existe nenhum contrato, não existe concurso, ele fica à mercê da prefeitura, o prefeito começa pagando um salário para ele, depois atrasa e depois para de pagar. Então, a maioria dos médicos já sabe que isso existe, isso faz com que o médico não tenha nenhum atrativo de ir para o interior. Sair de um grande centro, onde ele está todo estruturado, e ir para o interior, onde ele não vai, a maioria das vezes não recebe salário, os salários são atrasados. O Conselho não consegue intervir nessa situação? O Conselho... Garantindo os direitos para esses médicos, de alguma maneira, para que o contrato, o acordo firmado com esses municípios possam ser cumpridos a contento? Então, o Conselho Federal, tanto quanto o Estadual Regional de Mato Grosso, ele quer que os gestores pensem num plano de carreira e salário. O médico vai para o interior através de um concurso, nos moldes do Poder Judiciário, sabendo que com o tempo ele pode voltar para a capital e cada vez com um salário melhor. Mas isso não é feito, não existe isso. E isso depende dos gestores, do legislativo, de fazer leis para que isso ocorra. A respeito do ensino, né, de medicina aqui no Estado, o Conselho consegue fazer uma avaliação a respeito disso? Porque algumas pessoas ainda reclamam, né, a população ainda reclama do serviço de atendimento, até dos serviços que são prestados, até questionando por vezes o conhecimento do profissional. O senhor acredita que essas reclamações são justas? Sim, nós temos observado também, não só em Mato Grosso, como no país todo, que tem havido um interesse em aumentar muito o número de escolas médicas, mesmo sem condições nenhuma de funcionário. Nós sabemos que existem escolas médicas que têm 15 professores, eles abrem escolas médicas em todo o interior do país, interior de Mato Grosso, onde não existem médicos, não existem professores que deem aula. Então isso faz com que, obviamente, a qualidade do médico recém-formado não seja adequada. Nós tivemos 2 provas de egressos, são médicos que se formam nessas escolas, uma em São Paulo e uma em Rondônia, onde se observou que mais de 60% desses alunos não conseguiam uma nota mínima. Então realmente está se tentando fazer com que exista um controle dessas escolas, porque realmente, como um aluno, a maioria dessas escolas de ruim de avaliação são escolas privadas, que tem uma mensalidade de 9, 12 mil reais. Então o aluno entra nessa faculdade, termina os 6 anos e não tem condições de passar numa prova de avaliação mínima. A gente considera isso um estelionato educacional, né? O aluno, como se ele fosse enganado, ele pagou por um serviço onde ele não tem condições de atuar no final. Então o Conselho age para que exista um controle dessas escolas, não um controle do aluno. Nós queremos que as escolas ruins sejam fechadas, para que o aluno não entre e no final ele seja enganado e sem condições de atuar. E isso acaba sendo também, doutor Gabriel, até perigoso, não é? Uma vez que você vai ter profissionais ali que não têm conhecimento da área, conhecimento profundo da área de atuação. Sim, com certeza. Essas escolas aqui em Mato Grosso, o senhor já tem o Conselho já tem um diagnóstico a respeito delas? E providências, sobretudo, né, sobre a atuação dessas unidades? Nós temos aqui em Mato Grosso apenas 2 escolas que já têm alunos formados, né, que é a Federal e a Unic. O restante, por exemplo, a Unemate de Cáceres ainda não tem nenhuma turma formada, Sinop também ainda não tem. E nós não fizemos uma avaliação ainda, nós não fazemos essa prova de egresso. Como eu te disse, os únicos estados que fazem é São Paulo, que até existe uma liminar das escolas proibindo hoje eles de fazerem essa prova, e Rondônia também fez essa prova. Nós não temos uma avaliação dos alunos e nós, como eu disse, não pretendemos fazer a avaliação dos alunos, nós queremos de um projeto para fazer a avaliação das escolas. Existe um projeto já do CFM que vai avaliar essas escolas no segundo ano, no 4º ano, no 6º ano. E assim nós vamos encaminhar, isso existe nos Estados Unidos, isso é feito lá. Aqui não é feito. Aí a gente avalia e diz, ó, essas escolas que não têm condições
de atuar. Aí nós mandamos para o MEC, porque também o Conselho não tem esse poder de fechar uma escola. Quem tem esse poder é o Ministério da Educação e Cultura. Muito bem. Com relação ainda aos médicos, sobretudo aqui na capital, existe aí indicativos de greves, estão em greve inclusive, não é? Qual o posicionamento do Conselho diante das reivindicações do sindicato e também diante do município? E, inclusive o Ministério Público alega que a greve é ilegal. Qual o posicionamento do Conselho com relação a isso? Pois é, então os médicos realmente, como eu disse, eles estão muito insatisfeitos com toda a situação pública aqui no estado. Mato Grosso nos que paga o menor piso salarial aqui é em torno de 3 mil e pouco, enquanto no Acre é em torno de 8.500. Então, uma diferença muito grande. A infraestrutura, como eu disse, é muito ruim. Existe uma superlotação em quase todo o serviço público. Isso gera um atrito muito grande entre o médico, que tem que atender inúmeros pacientes, ele não consegue porque é inviável, ele muitas vezes tem que atender de maneira rápida. Isso faz com que aumente o número de erros médicos, insatisfação do paciente. Faltam medicamentos, faltam raio-x, tem inúmeras unidades que ficam abertas 24 horas, mas não tem raio-x o dia todo, não tem laboratório 24 horas. Então você atende um paciente com suspeita de apendicite à 1 da manhã, você só vai conseguir fazer o exame depois das 7 da manhã. Então isso gera todo um atrito. Essa falta de infraestrutura com os salários baixos faz com que realmente ocorra um desestímulo para que a classe atue. Então os médicos se veem no direito de solicitar esse aumento de salário e entram em greve. A justiça julgou ilegal, eu acho que o sindicato recorreu, que essa questão compete ao sindicato e não ao conselho. O sindicato deve ter recorrido. A gente espera que essa situação se resolva e que fique ótimo tanto para a classe médica quanto para a população de uma maneira geral. Ou seja, o Conselho não intervém nem numa situação nem na outra? Na situação trabalhista, não. A situação trabalhista compete ao sindicato. Ok. Nós vamos finalizar então a nossa entrevista, doutor. E eu quero agradecer a participação do senhor, deixando o espaço então para suas considerações finais. Muito obrigado. Então a gente espera que os gestores tratem com mais carinho nessa classe, esses profissionais da classe médica e, sobretudo, a população que no momento onde está doente, no momento que mais precisa do auxílio do poder público, você vai em um pronto-socorro, você vê o paciente no chão, sujo, numa estrutura toda cheia de infiltração, paredes sujas. A gente vê que realmente falta um carinho do gestor com a população, com essa parte da população mais carente. Muito bem. A gente agradece com muito carinho também a sua participação nesta entrevista, nos prestigiando com a sua companhia. Não deixe de acessar rdnews.com.br/rdtv e até qualquer hora.